Bom dia. Muito fofo. Toda frequência. Quando a gente fala em frequência, tudo é sentimento, é emoção. É muito fofinho. Mas se a gente parar pra pensar no que significa frequência, de fofinho e ramamaens, a gente acaba tendo uma ideia um pouco mais sudvaens da coisa. Seja na cor, no som, no abraço que você dá em um ente querido, na quantidade de batidas no coração, se você é carinhoso ou não é carinhoso, se você tá com pressa ou tá tranquilo, se são 6 horas ou são 12 horas. Tudo isso é frequência. Ou seja, a frequência tem muito a ver com o tempo. Por exemplo, que frequência você vai ao mercado? Ah, eu vou uma vez por dia. Com que frequência o seu coração bate? Ah, ele bate uma vez por segundo. Com que frequência a luz vermelha fica verde? Bom, mais ou menos um terço ou um quarto da velocidade de vibração. A questão é que frequência é como se fosse os dentes de uma engrenagem. Quando a gente fala de uma emoção, é mais ou menos a mesma coisa. Por isso, existe um efeito no universo na qual uma emoção não bate com a outra. É literalmente como se fosse a diferença entre água e azeite. Quando a gente fala de vibrar, ou por exemplo, a vibração das cordas de um violão, é quantas vezes a corda do violão vai para cima e para baixo em uma fração de segundos. A gente para pensar assim, uma coisa que poderia ser, por exemplo, um vermelho ou um laranja, a onda de vibração que sobe e chega nos nossos olhos pode parecer algo, como se diz, outra. Mas se a gente fosse um anjo ou alguma criatura muito sensível, ou por exemplo, um gato, uma criatura que vem em preto e branco, a gente não veria propriamente a cor em si, a gente veria a diferença da contagem ou a diferença de densidade. Falando nesse lado mais científico da coisa, na ciência a gente fala muito de energia cinética, certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse lápis e eu empurrar para lá, a energia cinética foi o que empurrou o celular. A energia cinética está só no meu dedo. No momento que toca o meu dedo no lápis, o lápis se move. Ou seja, a energia cinética se transfere para o lápis e o lápis entra em movimento, certo? Quando a gente fala de calor, já é outra energia. Seria, digamos, eu coloco esse lápis, sei lá, acendo um isqueiro em cima do lápis e ele começa a queimar, certo? As moléculas começam a girar mais rápido. Só que aí que entra a questão. Se as moléculas começam a girar mais rápido, certo? Automaticamente a gente sabe que o calor dentro da molécula também é movimento, ou seja, também é energia cinética. Ou seja, quando a gente olha para uma mão, para um caderno, para um pedaço de madeira, a gente está olhando muito de longe para milhares e milhares e milhares de pequenas contagenzinhas. Ou seja, do ponto de vista de Deus, tudo é contável. Aí entra a questão. Se para Deus tudo é contável, tudo é por causa e efeito, onde é que entra o livre-arbítrio? E com isso, a gente se obriga a dar outro exemplo. A própria luz. A luz, ela tem uma coisa muito legal. Por que que o céu é azul e o sol é amarelo? É muito engraçado isso. Uma vez eu ouvi dizer que é porque reflete os mares e oceanos. E na verdade é o contrário. O mar e o oceano, ele é um verde meio azulado, mais a água em si, mais puxado para o esbranquiçado. Mas
ou para o amarronzado. Mas o mar e o oceano é um espelho gigante, eles refletem o céu. Só que o que acontece? Cada partícula de luz é como se fosse, vamos dizer que é uma pedrinha, certo? Uma partícula. Muito menor que um elétron, que é muito menor do que um próton, certo? E essa partícula, ela vibra e treme. Então, digamos, é como se ela se movesse assim. Ela fica vibrando e nesse vibrar ela vai fazendo um desenho espiral, certo? Nesse desenho espiral, quando a gente pega, por exemplo, a cor azul, a gente acaba tendo um efeito extremamente pequenininho e minucioso. É uma cor quase fria, certo? Na verdade, é considerado uma cor fria. Quando a gente pega já o amarelo, a vibração do amarelo, ou a frequência de compasso do amarelo, é uma volta mais espaçada. Quando a gente pega o vermelho, por outro lado, é uma frequência já bem mais violenta. Tanto é que o vermelho nos lembra agressividade, é uma frequência bem mais forte, bem mais querendo pular para fora. Ou seja, quando a luz branca do céu bate na atmosfera, acontece um efeito muito engraçado. No momento que bate no céu, a luz azul, por causa dessa frequência fraquinha, ela bate em qualquer partícula, nas partículas de ar e se espalha. Ou seja, bateu a luz do Sol na atmosfera e ele se espalha por todo o espaço de forma lateral. Agora, quando bate a luz amarela ou vermelha, essa vem reto. Ou seja, o céu perante o Sol, ele está cheio de todas as cores. Mas quando a gente olha reto para o Sol, a gente vê o que vem reto, o amarelo. Quando a gente olha para ao redor, a gente acaba vendo aquilo que propriamente se espalhou. Porque às vezes, se a gente for olhar o céu no final de tarde, principalmente quando está anoitecendo, às vezes o sol está lá bem lindo amarelo e o céu não está azul. Muitas vezes o céu está vermelho. Por quê? O vermelho atravessa o céu, enquanto daqui de baixo a gente vê, bom, aquilo que atravessou e não o mais levezinho que geralmente se espalha.